Olá, Laíbers! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está participando do simpósio de antibiótico-terapia da Laíbe e teve acesso ao QR Code da gente do Spectros. Sim, óbvio que a gente tinha que fazer presença aqui nesse evento mega importante. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Elisa, tá? Podem me chamar de Elisa. Eu sou residente de infectologia, estou no último ano da residência. Faço lá no Hospital das Clínicas da UFBA e tô no Insta, juntamente com minha amiga Mariana, que já é psiquiatra, falando sobre uma vida slow, humanizada na medicina, tá certo? Então a gente tem o Spectros Med, que tem esse foco, e tem também a nossa vertente educacional, que é o Spectros Edu, que a gente compartilha conhecimento sobre infectologia, psiquiatria, tá bom? Então vai ser um prazer, assim que você acabar essa aula aqui, vai no Insta, começa a seguir a gente, pra gente, continuar esse nosso bate-papo aqui infectológico, beleza? Pois bem, gente, a Laíbe me convidou pra eu estar aqui com vocês e eu falei, eu vou levar um caso clínico legal pra gente discutir o passo a passo de como pensar em antibiótico, beleza? Então, vamos parar de conversa e simbora. Tá, gente, esse foi um caso simples, muito enxuto que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Pra começar, é um paciente masculino, 50 anos, que foi internado na UTI por Covid-19, eu tinha que botar Covid. E ele tinha Covid, mas ele tinha também uma infecção do trato respiratório, uma pneumonia bacteriana em comunidade, que foi usado ceftriaxona e azitromicina. Só um parêntese. Quando a gente vai no protocolo, né, pacientes em terapia intensiva, a gente pode até colocar um antibiótico, um espectro maior, tá? Mas assim, aqui o paciente estava na comunidade e já foi direto para UTI, tá bom? Por conta da Covid. Então dá pra gente cobrir espectro comunitário, beleza? Só pra deixar claro. Mas ok. Durante o terceiro dia de internamento, ele começou a evoluir com febre, com calafrios e a enfermeira observou que tinha sinais flogísticos na inserção do catéter venoso central, na veia jugular interna direita. Ela viu que estava saindo secreção purulenta e estava eritematoso. E você estava nesse plantão, imagine. Bom, nesse momento, com esse paciente assim, tendo esse quadro clínico, a enfermeira foi te falar, o que é que você vai fazer nesse momento? Que antibiótico você vai usar? Bom, a gente está aqui para descomplicar. Antes da gente ir para as perguntas, né, específicas do caso, galera, tem 4 perguntas que eu sempre gosto de me fazer quando eu vou iniciar um antibiótico empírico para um paciente, tá? Porque quando já tem a cultura, já é direcionado, já é guiado, o antibiograma ele dá pistas pra gente, ele ajuda no raciocínio do antibiótico. Mas o tratamento empírico, a gente ainda não sabe nada, então a gente vai supor qual é o micro-organismo ali, qual vai ser a suscetibilidade, porque a gente precisa agir, né? Se eu fosse botar um floreio aqui maior, a gente está vendo que além do local de inserção, vamos dizer que esse paciente está prestes a ter uma estabilidade hemodinâmica, ficar hipotenso, um choque séptico, enfim. Então, o que acontece? As 4 perguntas que eu mais gosto de responder é: primeiro, qual é minha suspeita diagnóstica? Segundo, qual bicho, qual micro-organismo que eu devo cobrir pensando nessa suspeita? Terceiro, quem é meu paciente? Isso é mega importante, porque se for uma criança, você vai ver se tem antibiótico que pode usar ou não, qual é a dose. Se for um idoso, uma pessoa que tem alguma doença renal, você tem que fazer ajustes, antibiótico, qual pode usar, tá certo? Geralmente, nos meus casos clínicos, sim, gente, só um parêntese, lá no nosso canal do YouTube eu também tenho uma série de vídeos sobre antibiótico-terapia, então fica aí também à vontade se vocês quiserem revisar o conteúdo que viu no curso da Laíbe. Mas enfim, nos meus casos clínicos eu sempre omito essa questão de quem é o nosso paciente para não se alongar muito, mas isso na prática é muito importante. E aí, respondendo a isso, eu vou pensar então qual antibiótico usar, qual antibiótico que vai dar a cobertura desses micro-organismos que eu vou poder usar nesse paciente.
Então já pega essas 4 perguntas e guarda aí com você, porque vai ser mega importante, beleza? Então tá, nessa situação aqui, o que é que você vai fazer? Para um pouquinho, pausa esse vídeo, pausa, isso, e pensa. Você não pausou ainda? Pausa e tenta fazer o raciocínio clínico. Pois é, já que você pensou, o que é que a gente nesse caso vai fazer? Primeiro, a gente tem um sinal infeccioso localizatório. Então chama a atenção pra gente que pode ser realmente uma infecção associada ao catéter. Mas veja, é importante a gente afastar outros focos infecciosos. Então, tem que ver se realmente essa infecção do trato respiratório está ok, esse paciente está respondendo bem, será que tem alguma repercussão dessa pneumonia? Tem que ver, tem que checar isso. É algo que ele está tendo alguma diarreia, está tendo alguma infecção intraabdominal, alguma infecção do sistema nervoso central, então você precisa afastar outras causas infecciosas. Bom, você fez os exames, você está num local que dá para fazer os exames, você fez o exame rapidão, fez tomografia, fez tudo o que tinha direito e você viu que realmente o foco é do catéter, né? E aí que tem mais uma coisa que justifica por conta dessa secreção purulenta minando, desses sinais flogísticos na inserção do catéter. E aí, nesse caso, o que é que você vai fazer? Nesse caso, se a gente pensa infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, a gente precisa de culturas. Quais são as culturas que geralmente a gente coleta? A gente faz as hemoculturas, culturas do sangue, e é importante que tenha pelo menos 2 amostras de hemoculturas em sítios diferentes. Então, pode acontecer, gente, de quando o técnico for lá pulsionar o paciente, ele pegar as 2 hemoculturas do mesmo braço. Não deixa ele fazer isso, instrui direitinho, ou até coloca no pedido, que é importante ter uma amostra pode ser de um acesso periférico e outra do próprio catéter, antes de retirar, tá bom? Mas é importante que seja de sítios diferentes, ou então dos 2 braços, uma de cada, tá certo? E pode ser coletado também a ponta do catéter, então retira o catéter e aí essa ponta é enviada também para fazer a cultura, tá certo? Uma coisa muito importante é que a gente vê na prática muita gente só tirando o catéter e não coleta a hemocultura pareada. Não façam isso. É importante a gente ter a hemocultura pareada. A gente vai ver isso porque é importante, tá certo? Mas assim, só em ter cultura de ponta de catéter tem que tirar a hemocultura também, tá certo? Então é um combo. Pelo amor de Deus, vocês não vão tirar a ponta do catéter, fazer a cultura e não vão coletar a hemocultura, tá certo? Então tá, nesse caso a gente vai coletar as culturas, viu? Mas você já precisa ir pensando no antibiótico que você vai usar, tá certo? E aí, tanto que assim, essa pergunta de como interpretar as culturas, eu vou deixar para depois da resposta do terapia empírica, porque como interpretar as culturas é o que a gente vai ver depois de coletar os exames, 48 a 72 horas. Então tá, você coletou essas culturas, importante coletar antes de iniciar o antibiótico. E aí, que antibiótico você usaria para esse paciente? Pega todo o seu conhecimento aí do curso e para e pensa, qual antibiótico você ia colocar para um paciente que está com a suspeita de infecção de catéter associada, ou infecção de corrente sanguínea, desculpa, associada ao catéter. Que antibiótico você colocaria? Você já pausou, né? Pausa, rapaz! Pausa para pensar. Então, vamos lembrar as nossas 4 perguntas? Qual é a minha suspeita diagnóstica? Então, nossa suspeita é infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Quais são os bichos, os micro-organismos que a gente tem que cobrir? Então, gente, essa pergunta acaba fazendo o seguinte: a gente precisa ter uma noção, um conhecimento técnico das infecções. A gente precisa ter um certo conhecimento para saber os determinados agentes etiológicos. Precisa decorar de quais são? Não, mas pelo menos tenha a noção assim, é mais gram positivo? É mais gram negativo? Entende? Isso é muito importante. E para não ficar uma coisa decoreba.
Então, por exemplo, aqui na pneumonia mesmo, começou com ceftriaxona e azitromicina. Você não tem que saber que é isso porque está no protocolo. Você tem que saber que é porque quer cobrir mais gram positivo e pegar também atípicos. Então você tem que ter essa noção. Então quando a gente está falando de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, a gente vai ter que cobrir gram positivo. Esse é fundamental. Por quê? Pode acontecer, e é a grande maioria dos casos, dessa infecção ser causada por micro-organismos que são colonizadores da pele. E a grande maioria deles são gram-positivos, né? A gente destaca aí o Staphylococcus coagulados negativo e o Staphylococcus aureus. Então, pensando empiricamente, a gente precisa incluir cocos gram-positivos para a cobertura de infecção de corrente sanguínea. Então, pensando em infecção de corrente sanguínea e a gente vai cobrir gram-positivo, quais os antibióticos que você aprendeu que vão ser bons, que vão ser ótimos para cobrir? Lembra aí? Sim, gente. Glicopeptídeo vai ser uma boa opção, de preferência a vancomicina, porque veja, coagulase negativo não responde à oxacilina, tá? Então por isso que a gente não coloca beta-lactâmico, tá certo? E pode ter também de ter o Staphylococcus aureus meticilina resistente, que não vai responder à oxacilina, que é um beta-lactâmico, e responde ao glicopeptídeo. Então o glicopeptídeo, preferencialmente a vancomicina, vai ser uma boa, tá certo? Para a cobertura de cocos gram-positivos, a gente vai colocar a vancomicina, tá certo? A gente evita utilizar a teicoplanina, que é outro glicopeptídeo, mas por que evita a teico? Porque alguns estáfilos coagulados negativos podem ter uma menor susceptibilidade a teico, tá bom? Mas isso é algo mais específico. Então a gente vai colocar a vancomicina. Em alguns paciente está com choque séptico, fez uso recente de vancomicina, tem um MIC para vanco maior ou igual a 1,5. Aí nesses casos a gente pode usar a daptomicina, tá certo? Que aí ele é um agente que vai ter uma ação bactericida maior, tá certo? Porém, a grande maioria dos pacientes tem resposta excelente à vancomicina, beleza? Linezolida a gente também sabe que tem uma boa cobertura para gram positivo, mas nesse caso a gente evita mais porque não tem uma ação tão boa quanto esses dois para corrente sanguínea, tá certo? Então a gente utiliza mais linezolida quando o paciente não pode usar nem vanco nem dá. Então, gram positivo a gente precisa cobrir. E gram negativo, quando é que a gente vai cobrir para gram negativo? São todos os pacientes? Não. Gram negativo a gente vai colocar quando é um paciente que está internado há muito tempo na UTI, é um paciente que é colonizado por gram negativos. Se notou também alguns estudos em que pacientes com catéter na veia femoral, por conta da região, tem maior chance de ter gram negativo. Pacientes com neoplasias, tá certo? Paciente grande queimado, pacientes com estabilidade hemodinâmica que você precisa ter um maior leque, certo? Então aí nesse caso a gente vai fazer cobertura para gram negativo. É importante a gente ter uma cobertura anti-pseudomonas, tá certo? E para agir contra a pseudomonas a gente sabe que tem um leque de antimicrobianos, tá certo? Então a gente pode utilizar beta-lactâmicos, né? Pode ser a cefa de terceira como a ceftazidima, ceftriaxone é cefa de terceira, mas não cobre pseudomonas, tá bom? Então tem que ser ceftazidima, cefepime cobre, a gente pode utilizar também piperaciclina mais tazobactam, que é conhecido como tazocin, tá certo? De cefa de quarta tem o cefepime. Os próprios carbapenêmicos a gente pode utilizar se for em um ambiente em que tem uma maior chance de ter pseudomonas e SBL, aí você vai e coloca. É também possível
quinolona. Quinolona também tem uma boa cobertura para pseudomonas, aminoglucosídeo. Então isso a gente acaba tendo um maior leque. E uma coisa que vai ajudar bastante é entrar em contato com a CCH do hospital que você está atuando e saber qual é o perfil de gram-negativo que mais tem ali, para poder guiar também e o perfil de susceptibilidade para também guiar nessa cobertura, tá? E outros que a gente também vai precisar ver se vai ter cobertura ou não é para fungo. Quando é que a gente vai ter cobertura para fungo? Para cobertura de fungo, é preciso a gente pensar em pacientes que estão evoluindo com alguma instabilidade hemodinâmica, choque séptico, e associado a isso está usando NPT. NPT tem muita infecção, né, de corrente sanguínea por fungo, pacientes que são colonizados por cândida, pacientes com longo tempo de internamento, com uso de antibiótico de amplo espectro por muito tempo. Se mostrou também nos estudos que catéter femoral, além de gram-negativo, também tem mais chance de ter fungo. Então aí nesse caso, para corrente sanguínea, o melhor são as equinocandinas, certo? Então, micafungina é uma excelente opção. Fluconazol para corrente sanguínea não é tão bom, tá? Então, nesse caso, é melhor você fazer uma equinocandina, beleza? Então, repara, gente, aquela nossa segunda pergunta de quem é o nosso bicho. Não precisa você saber exatamente qual é o bicho, mas você precisa ter uma noção se é gram positivo que vai ter mais, se é gram negativo, se é fungo. Então, nos seus estudos, tente associar o agente etiológico e, uma vez que for bactéria, ter uma noção do gram, viu? Isso é muito importante. Para finalizar, eu quero saber de vocês. Você começou, digamos que você começou para o nosso paciente aqui, a gente vai, obviamente, colocar vancomicina, tá certo? Ele é um paciente, digamos que eu não coloquei clima, mas que evoluiu com estabilidade hemodinâmica. Então, se está com estabilidade hemodinâmica, vamos colocar um agente também anti-pseudomonas, tá? Então, poderia ser um tazocin, um meropenem. E fungo, se por acaso esse paciente também estava com CVC femoral, enfim, com os critérios, eu estou inventando agora, adiciona. Mas enfim, chegou as culturas para você. Eu quero pontuar uma coisa muito importante. Quando a hemocultura ela vem com algum patógeno que é colonizante de pele, então, corinabactéria, Staphylococcus coagulase negativo, como Staphylococcus epidermidis, bacilos, micrococos e tantos outros, nesses casos, para a gente ter certeza que não foi contaminação, é importante que tenha pelo menos 2 hemoculturas positivas com esse patógeno, tá? Então, contaminante de pele, a gente precisa ter 2 hemoculturas para ter certeza de que é infecção e não colonização. Agora, se for for um gram negativo, for uma pseudomonas, for um acineto, certo? Algum outro gram positivo que não coloniza a pele, for um estáfilo, enfim, aí a gente, em uma só hemocultura, a gente já trata, tá certo? E aí entra a ponta do catéter. Não adianta, se por acaso vier ponta de catéter negativo e hemocultura negativa, você sempre vai tratar, que aquela hemocultura ali é o que vai confirmar. Agora, se vier ponta de catéter positiva e hemocultura negativa, você trata em todos os casos? Deixa eu te contar uma coisa. Não, tá? Os únicos casos que a gente vai tratar se a ponta de catéter der positiva e hemocultura negativa é só se isolar Staphylococcus aureus e Cândida. Ah, mas por que isso? Porque os estudos mostram que quando positiva na ponta do catéter Staphylococcus aureus ou Cândida e mesmo hemocultura negativa, com o passar dos dias esses pacientes tendem a ter bacteremia por esses agentes. Então meio que agem já profilaticamente para evitar essa bacteremia, tá certo? Ah, mas deu outro bicho na ponta de catéter e hemocultura do negativo. A gente não trata, a gente vai, claro que pondera como é que tá o paciente, tá, mas estando o paciente bem estável, enfim, a gente vai procurar outro foco, mas não vai tratar. Então, por isso que você não deve só pedir a ponta de cultura, tá? Porque se vier
excetuando Staphylo e Cândida, se vier qualquer outro bichinho, não vai acrescentar em nada. Não vai mudar, porque você não vai ter a hemocultura ali pra ver se é isso mesmo, tá? Ou, enfim, tá bom? E, deu um bicho na ponta e deu na hemocultura outro. A gente vai confiar na hemocultura. A hemocultura, ela é o que tá, né, afastando colonização, é o que demonstra mesmo maior confiabilidade. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, veja só. Esse paciente, ele é um paciente que antes de ir para a UTI, logo quando ele chegou, ele falou, eu quero que toda a informação de tudo que for feito para mim, que minha família saiba. Aí quando você foi conversar com a esposa falou, eu quero saber a prescrição dele, como é que tá direitinho. E eu quero dizer uma coisa pro senhor, eu não sei ler. Mas eu quero saber, dê o seu jeito. O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Porque eu tenho uma solução incrível para vocês nesse caso e tantos outros casos em que o paciente é analfabeto ou o paciente tem muitos medicamentos e acaba se confundindo. Nesses casos, vocês vão usar a prescrição ilustrada. Sim, é uma iniciativa nossa do Espectros de uso de adesivos para ilustrar a prescrição e facilitar a compreensão. Então, a gente vai parar agora 2 minutinhos para fazer a prescrição ilustrada e dar para a esposa desse paciente. Vocês não imaginam a alegria que ela vai ficar. Quer dizer, vocês imaginam, porque isso faz muita diferença. Gente, o conteúdo técnico, ele é importantíssimo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui todo mundo sabe. Se a gente sentar e estudar, todo mundo vai saber. Mas as soft skills, as habilidades interpessoais, esse vai ser o seu grande diferencial. Seja na medicina ou fora da medicina. E isso a gente vai desenvolvendo quando a gente busca, quando a gente se solidariza com a causa do outro, certo? E a prescrição ilustrada vai fazer com que você se aproxime cada vez mais do seu paciente. Não importa o contexto que você esteja, na atenção primária, na emergência, na terapia intensiva. Então vamos junto para a gente terminar essa aula com chave de ouro. Para confeccionar a prescrição ilustrada para a esposa do nosso paciente, a gente vai ter os seguintes produtos. A gente vai ter o controle de remédios, tá certo? Que o paciente pode dar o cheque, no caso a esposa, no que foi feito. A gente também tem a cartela de identificação para identificar qual é o medicamento, a cartela de via de administração mostrando qual é o medicamento, quando é comprimido a gente pode pintar a quantidade de comprimidos que o paciente vai usar, a cartela hora-dia para dizer qual é o momento que esse paciente vai utilizar a medicação e a indicação desse remédio. Então, no nosso caso, o paciente, ele vai utilizar aqui antimicrobianos. Então, o objetivo é para cobrir bactéria, tá certo? A gente vai colocar aqui, ó, a bactéria para indicar que é o que ele vai utilizar. Eu fiz algumas adaptações no esquema, tá certo? A gente precisou ajustar. E aí, assim, esse paciente ele vai fazer uso das medicações pela manhã, à noite, também na hora do almoço. As medicações que ele vai usar, a gente vai sinalizar que são todas venosas. E ele vai usar, de manhã, ele vai usar a micafungina, que a gente vai sinalizar com o ícone amarelo. E aí esse ícone a gente coloca tanto na prescrição quanto na caixa que vai ficar do paciente. Então ele vai usar a micafungina de manhã, 100 mg dia, 100 mg pela manhã, tá certo? De manhã também ele vai utilizar a vancomicina. A dose da vancomicina, a gente tem a dose de ataque, que é de 25 a 30 mg por quilo, e depois fica de 15 a 20 mg por quilo a cada 8 a 12 horas. Então, a gente aqui vai fazer a cada 8 horas. Então, a vanco, ele vai usar a cada 8 horas.
E aí a gente vai sinalizar de vermelho para mostrar para ela que é a vancomicina. E por último, o outro antimicrobiano que ele está fazendo uso é o Tazocin, tá certo? Aí que você pode colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, a injeção, colocar de azul, e aí essa injeção você pode repetir, ou para economizar você pode colocar só mesmo o íconezinho que indica, né, que é a mesma medicação. E aí o Tazocin, que ele vai, a gente pode unir, prontinho. E aí você vai explicar à esposa do seu paciente quais são os antimicrobianos que ele está utilizando. E se ela quiser fazer o controle, é só colocar na mesma aqui no chequezinho e ela ir colocando, tá certo? Assim como a gente pode ampliar para várias outras situações. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o caso. A gente se vê lá no Espectros e todo mundo infectolover. Beijo!